E aí, estamos de volta depois de algum tempo sem conteúdo aqui, né? Você está ouvindo aí pelas plataformas de áudio, mas a gente continua vivo lá no YouTube. Então, se você ainda não conhece, vai lá, acessa o nosso trabalho no YouTube, que o conteúdo por lá não parou, beleza? E aí, estou voltando agora a produzir conteúdos mais densos, porque a ideia aqui do podcast, diferente do YouTube, é conteúdos mais bíblicos, né? Conteúdos de um aprofundamento na palavra um pouco maior. Enquanto que ali no YouTube eu comento algum caso ou outro que vem acontecendo, algum tema que eu acho relevante, compartilho alguma história de forma um pouco mais rápida, aqui é o lugar da gente se aprofundar um pouco mais naquilo que o Senhor tem para nos ensinar, para nos dizer. Eu compartilho aqui um pouco do que eu tenho vivido, um pouco também do que eu tenho aprendido, e hoje eu queria compartilhar contigo uma história que é uma história extremamente conhecida. Acho que todo mundo que faz parte de uma comunidade religiosa ou já fez parte, talvez já tenha entrado em contato com essa história em algum momento ou outro. Mas essa história, ela ganhou um significado ainda maior para mim nesses últimos meses, assim. Porque muito se aplica à volta de Jesus, a estarmos preparados, mas tem um detalhezinho ali que vale muito a pena a gente comentar e a gente falar. Eu queria que você, se você tem aí sua Bíblia ou não, a gente vai ler Mateus 25, que é a parábola das 10 virgens. Jesus, ele sempre, ao longo de todo o seu ministério, quando ele queria ilustrar algo que fosse, assim, um pouco complexo de entender, ou algo muito profundo que realmente necessitava da compreensão dos seus seguidores, ele usava histórias, ele usava parábolas. E essa parábola ela ganhou aí, ao longo dos anos, muita repercussão, né? Principalmente quando ela é usada no contexto da volta de Jesus. E esse contexto não é errado, só que eu acho que existe algo ali antes da gente falar sobre a volta de Jesus que é muito importante da gente entender, que é muito importante da gente compreender. Então aqui no verso 1 vai dizer o seguinte: o reino dos céus será, pois, semelhante a 10 virgens que pegaram suas candeias e saíram para se encontrar com o noivo. 5 delas eram insensatas e 5 eram prudentes. As insensatas pegaram suas candeias, mas não levaram óleo. Isso aqui é importante. As prudentes, porém, levaram óleo em vasilhas junto com suas candeias. O noivo demorou a chegar, e todas ficaram com sono e adormeceram. À meia-noite ouviu-se o grito, e o noivo se aproxima, saiam para encontrá-lo. Então todas as virgens acordaram e prepararam suas candeias. As insensatas disseram às prudentes: dê-nos um pouco do seu óleo, para que pois as nossas candeias estão se apagando. Elas responderam: não, pois pode ser que não haja óleo suficiente para nós e para vocês. Vão comprar óleo para vocês. E saindo elas para comprar óleo, o noivo chegou. As virgens que estavam preparadas entraram com ele para o banquete, e a porta foi fechada. Mais tarde vieram as outras e disseram: Senhor, Senhor, abra a porta para nós. Mas ele respondeu: a verdade é que eu não as conheço. Portanto, vigiem. Aí Jesus vira, né, para a galera e diz: vigiem, porque vocês não sabem o dia e nem a hora. Obviamente, a aplicação mais plausível, obviamente, até pelo que Jesus colocou, e até quando elas dizem aqui Senhor, Senhor, tá na letra maiúscula, obviamente se referindo ao noivo, à pessoa de Jesus Cristo. Mas algo tem me chamado a atenção nessa história, que é a questão do óleo. Sabe, óleo na Bíblia, óleo, ou algumas outras versões trazem azeite,
ele está diretamente ligado a uma porção, ele está diretamente ligado à unção, né? À capacitação para o cumprimento de um propósito. Davi foi ungido, Saul foi ungido, outros personagens foram ungidos, tiveram essa representação. O importante da gente entender aqui, acima de tudo, e no primeiro lugar, é que, cara, existe um processo que acontece para que o óleo seja óleo. O óleo ele não surge do nada. E o óleo ele vem através do processo da prensa. Então o fruto da oliveira ele é esmagado, 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 esmagado. E isso faz com que o resultado seja o óleo. Quando a gente lê o texto no primeiro momento e as virgens prudentes falam assim, não, a gente não vai dar óleo para vocês. Parece até um pouco meio rude, na nossa cultura mais ocidental parece meio rude, né? Parece um certo egoísmo, uma certa vaidade. Só que se você observar o contexto, entendendo o que significa o óleo, entendendo o que estava acontecendo, a espera ali pelo casamento, você percebe que essa atitude é uma atitude que cada um de nós deveríamos ter. E eu demorei anos para entender isso. Por quê? Cada um de nós carrega dentro de si um óleo, uma porção da parte do Senhor. Como assim, João? Todo mundo, através da sua vivência, através das suas próprias experiências com Jesus, carrega consigo uma mensagem, carrega consigo algo. Foi entregue para cada um de nós uma porção que nós devemos ficar responsáveis. Próximo a essa parábola está a parábola dos talentos, por exemplo. Então, o empresário ali, o CEO, ele dá a cada um conforme a sua capacidade para que eles administrassem. Isso também não é por acaso, não é por acaso que logo em seguida da história das virgens, Jesus coloca já a parábola dos talentos, porque está uma coisa relacionada com outra. A porção do óleo ou os talentos representa aquilo que o Senhor colocou nas nossas mãos, aquilo que o Senhor colocou sobre os nossos cuidados, sabe? Existe sobre a nossa tutela, existe sobre a nossa tutela algo que o Senhor quer fazer, algo que o Senhor quer comunicar a uma geração. Aí você pode pensar, mas João, eu não sou pregador, eu não sou um ministro. Sabe, a mensagem ela não está diretamente ligada ao formato de púlpito, ao formato de pregação. A sua vida pode ser uma mensagem. Aquilo que mais te impressiona nas escrituras pode se tornar a sua mensagem, a sua porção, aquilo que mais queima no seu coração. Se eu perguntar para qualquer um, qual que é a história que mais te impacta, cada um vai trazer histórias diferentes e quando trazem a mesma história, são perspectivas diferentes, porque cada um de nós vai unir a experiência pessoal com aquilo que o Senhor nos ensina. E isso é fantástico, sabe? Cada vez novos preletores estão sendo levantados com um novo tipo de mensagem, com um novo tipo de óleo, com um novo tipo de vinho. O vinho também traz essa representação, tanto que a Bíblia fala, né, que Deus não deita vinho novo em odres velhos, ou seja, Deus não derrama coisas novas sobre aqueles que estão enrijecidos, né, porque os dois vão acabar se perdendo, aquele que carrega algo novo e aquele que está preso a um modelo antigo. A atitude das virgens prudentes, ela é louvável. Por quê? Porque elas estão protegendo o óleo delas. E isso foi algo que eu demorei anos para entender. Porque hoje eu sei daquilo que eu carrego, eu tenho convicção daquilo que eu carrego. Não é qualquer proposta que vai me sacudir, né? Qualquer proposta que vai me seduzir, porque eu tenho convicção daquilo que o Senhor tem para mim, daquilo que o Senhor quer que eu faça. Mas até chegar nesse... Não que eu já tenha chegado até lá no nível pleno de maturidade, mas antes de chegar nessa mínima percepção, eu vendia o meu óleo para qualquer pessoa, ou seja, eu estava em qualquer lugar pregando, eu estava em qualquer lugar ministrando, eu aceitava qualquer convite, né? Eu derramava ali o óleo, a porção,
eu não sei se eu estou conseguindo ser claro naquilo que eu quero comunicar. Eu derramava aquilo que o Senhor colocou sobre a minha tutela em qualquer pessoa, em qualquer lugar. E sabe, Jesus, ele nos comissionou, 3 capítulos depois desse que a gente leu, existe uma comissão, vão e façam discípulos e preguem a toda criatura. Vão ensinando a obedecer aquilo que eu já os ensinei. Só que também em Atos você vai ver o Espírito Santo impedindo Paulo e outros apóstolos a irem para determinados lugares. O que isso significa? Que nem todo lugar vai ser um bom lugar para o óleo do Senhor ser derramado. Nem todo lugar, cara, vai ser assim. Teve lugares que eu já fui, e eu não quero criticar o lugar, não quero falar. Mas eram lugares assim que estavam vivendo uma outra estação. E aquilo que eu tinha para liberar não se conectava com aquela estação, com aquela igreja, com aquela comunidade, que aquele grupo estava vivendo. E ao invés de eu pedir discernimento para o Espírito Santo e estar mais preocupado em entronizar a pessoa de Jesus, eu estava mais preocupado com a minha própria imagem. Putz, mais uma agenda. Uau, a galera tá aqui gostando daquilo que eu tenho para falar. E sendo que na verdade tinha lugares que eu chegava e eu me perguntava, cara, o que eu estou fazendo aqui? Justamente por não buscar no Espírito esse discernimento de quais lugares eu devo ir e quais lugares eu não devo ir. Sabe, existem muitos lugares que precisam daquilo que você carrega. Daquilo, do seu óleo. O óleo, como eu já disse e repito, ele surge através de um processo de prensa. Quanto mais nós nos permitirmos ser podados, mudados, transformados e prensados, mais óleo vai ser originado dessa prensa. Os processos que nós passamos ao longo da vida, o luto, a dor, a perca, a falta de segurança, a falta de estabilidade que o Senhor permite que nós vivemos, se nós vivermos esse processo de maneira madura, como o Senhor quer, entendendo que isso é fruto do amor dele, que ele está investindo em nós, investindo no nosso chamado, então eu valorizo muito mais o resultado dessa prensa. E aí eu não libero esse óleo para qualquer lugar, para qualquer pessoa, em qualquer plataforma. Por exemplo, eu estar liberando isso aqui para você hoje foram anos de vivência. Foram anos sendo prensado, sendo esmagado, sendo ensinado pelo Senhor, até chegar numa ressignificação da aplicação dessa parábola, por exemplo. E antes eu olhava para as virgens prudentes e falava, nossa, que elas são prudentes, mas são egoístas também, né? E nada disso, elas protegeram o óleo delas. A Bíblia não traz a origem, né? Da onde que veio esse óleo. Portanto, a gente tem margem para interpretar que esse óleo foi elas mesmas que produziram. Por que a Bíblia dá margem para interpretar isso? Porque as que compraram óleo, óleo é óleo, né? Só que partindo do princípio que uma produziu, que as cinco produziram e 5 compraram, fica mais fácil eu entender a frase do noivo. Peraí, eu não conheço vocês. Aquilo que vocês estão carregando não é de vocês. E no tempo de hoje isso é muito válido, porque o que mais tem são colchas de retalhos. Sabe, vozes que não deveriam ter a voz que têm, que não carregam algo, mas sim copiam daqueles que carregam algo genuíno. É muito legal você ouvir o podcast, é muito legal você ler vários livros. Só que existe uma linha tênue entre você ser um replicador de frases de livro, de cortes de podcast, né? E você consumir essas coisas para ajudar no seu crescimento espiritual, porque é muito fácil eu cair no erro de trazer um monte de informação e ir liberando sem nem digerir. Por que eu estou falando isso? Porque durante muitos anos eu vivi isso. Eu era uma colcha de retalhos.
Eu não ia direto para a fonte, eu não tinha tempo com Jesus, eu apenas ia copiando aquilo que os outros já foram prensados, esmagados. Seja num livro, seja numa pregação, seja num podcast, eu ia replicando isso, né? Porque na minha cabeça já estava validado, alguém já tinha ido lá, subido no monte, e aí eu não precisava subir. Cara, não sei se eu estou conseguindo ser claro naquilo que eu quero comunicar. Mas a parábola das 10 virgens, ela, além de ser sobre a volta de Jesus, ela também vem nos ensinar sobre a importância de proteger aquilo que nós carregamos. Peraí, eu não vou dar o meu óleo para você. Pode acabar para nós dois. Eu pulava de agenda em agenda sem repor o meu óleo. Então eu ia lá, liberava um monte de coisa que o Senhor queria, ou às vezes nem queria, eu liberava por liberar. E eu chegava em casa e ao invés de reabastecer esse óleo, buscar de novo na fonte, ter tempo com Jesus, eu voltava para minha rotina normal, até que chegou num ponto que não deu mais, o motor fundiu. E Jesus, ele me tirou de todas as atividades para passar tempo com ele. E essa é a estação que eu estou vivendo neste momento. De estar abastecendo esse óleo, de estar produzindo esse óleo, um novo vinho, resultado de um novo esmagamento, resultado de uma nova prensa. Você que tem um sonho de ser ministro, de ser um pregador, quer abrir seu canal no YouTube, eu dou total apoio, desde que você tenha um mínimo de noção daquilo que você carrega. Que aí você não vai gravar vídeo pelo hype, você vai gravar porque você acredita naquilo que você está carregando. Sabe, quando eu comecei a perceber nessa segunda fase do canal que os números estavam me escravizando, eu desinstalei o aplicativo ali que mostra os insights do YouTube. Desinstalei. Isso não, perante a mensagem, isso não tem importância nenhuma. Não importa se um vídeo vai ter 1000 visualizações ou vai ter 10 visualizações. É muito melhor que tenha 10 visualizações e que dessas 10, 5, cara, recebam esse óleo, entendam esse óleo, compreendam, sejam transformados por essa mensagem, do que ter 1000 visualizações e simplesmente não transformar a vida de ninguém. O que mais tem hoje é ministros, pastores, líderes buscando o hype. Ao invés de acreditarem naquilo que eles carregam, valorizarem o óleo que eles carregam, resultado de anos de prensa, eles não valorizam o óleo e eles vão absorvendo o óleo de outras pessoas ou vão simplesmente fazendo coisas, montando programações, montando conferências pelo hype. Isso é muito triste. O que a outra lição que a parábola nos ensina é que tem momentos que o óleo acaba. Tem momentos que o óleo acaba. As tolas, né, as imprudentes eram tidas dessa forma porque elas não levaram óleo extra. Elas confiaram em si mesmas. Quando você confia em si mesmo, vai chegar uma hora que o óleo vai acabar. Por quê? Porque eu não gero a dependência da fonte que me fornece esse óleo. A fonte que me esmaga e produz esse óleo. Hebreus fala que antes Deus nos falava através de profetas, mas agora fala através do Filho. A gente tem a oportunidade de ouvir diretamente do Filho, mas nós, assim como o povo de Israel, continuamos querendo procurar porta-vozes. Não tem problema, no sentido de você ter algumas referências que auxiliam na sua caminhada, desde que a sua caminhada não seja pautada apenas nessas referências. Mas que você procure, que você desenvolva relacionamento, que você vá direto à fonte, que você permita-se ser esmagado a ponto de produzir óleo, a ponto de produzir vinho novo, para ser derramado sobre aqueles que o Senhor colocou sobre a sua influência. Seja num púlpito para 2.000 pessoas, seja no ambiente de trabalho para 20. As 5 prudentes não deram. Cara, a gente não vai dar o óleo para vocês, pode acabar.
Isso aqui é precioso, esse óleo aqui é precioso, eu não vou entregar ele para você. E o interessante é que o noivo vira para elas e fala: eu não conheço vocês. Mas elas tinham óleo. Só que esse óleo era comprado de outro que produziu. Esse óleo foi comprado. Não foi fruto do esmagamento delas. Não foi fruto de tempo de oração, de tempo ajoelhado. Não foi fruto de tempo na presença. Não foi fruto dos processos da vida. Não foi fruto da poda do Senhor. Elas foram lá e compraram pronto. Quer um outro exemplo? Bem besta, mas que ajuda a... Cara, eu gosto muito de ir no BK. Mas é uma diferença gigantesca você ir no BK, que é fast food, que é tudo pronto ali na hora. Existe uma diferença muito grande entre você ir nesse lugar e você ir, cara, numa hamburgueria artesanal. Eu adoro hambúrguer, né? O sabor do hambúrguer artesanal, cara, a carne ali preparada pelas próprias mãos, do chapeiro ali, cara. Aquele pão de brioche, sabe, o cheddar, o sabor é totalmente diferente do que aquele negócio. Não estou dizendo que um é mais saudável que o outro, os dois acabam sendo porcarias. Só que o sabor é totalmente diferente. O valor é lá em cima, é mais caro, né, enquanto que o fast food é mais barato, só com uma qualidade muito inferior. Já peguei esse lanche do BK que tinha gosto de plástico, mano. Mas o hambúrguer artesanal não, ele é produzido, ele é feito. Sabe, hoje eu me policio demais para não ser algo fabricado. Para ser algo genuíno. Que o meu canal seja algo genuíno, que o podcast seja algo genuíno realmente daquilo que eu estou vivendo, não daquilo que eu estou ouvindo ou vendo os outros viverem. Se eu sentir que eu devo passar um mês sem gravar, eu vou passar um mês sem gravar, porque não são os números que vão me movimentar, mas sim a vontade do Senhor. Se nós, como igreja, se uníssemos em torno desse cuidado, desse proteger o óleo, desse não liberar o óleo em qualquer lugar, cara, nós receberíamos muito mais diretamente da fonte. Fica tão preocupado com que as coisas deem certo, com que o canal dê certo, com que o ministério dê certo, com que o trabalho dê certo, que a gente sai comprando óleo por aí. Quer um outro exemplo? Eu gosto muito de esporte, né? Desde aí da Copa do Mundo, eu tenho acompanhado muito mais de perto futebol, análise e tudo mais. Tem um time, quero aqui trazer dois times. Esses dois times, cada um deles foi comprado por um país. Um foi comprado pelo Emirados Árabes, outro foi comprado pelo Catar. Um time é o PSG da França, outro time é o Manchester City. Até você que não acompanha futebol, você vai entender. Qual que é o projeto do Manchester City de futebol? Eles querem criar uma filosofia de jogo, e a partir dessa filosofia de jogo, eles vão contratando jogadores que se encaixem nessa filosofia de jogo. Contratando treinadores, montando um centro de treinamento que se encaixe dentro de uma filosofia. Por quê? Porque vem jogador, vai jogador, a filosofia continua. Vai treinador, vem treinador, a filosofia continua. O clube ele é muito maior do que isso. A filosofia do clube ela tem que ser maior do que qualquer jogador, por mais craque ele seja. Em contrapartida, você tem o PSG. E o projeto deles é o seguinte: vamos contratar um monte de estrela e vamos ganhar tudo. E é muito fácil dizer qual projeto deu errado. Porque um projeto ele é artificial, o outro ele é orgânico. O projeto do City ele é um projeto que tem anos de construção. Você tem ali um investimento monetário, mas não é um investimento monetário apenas em grandes estrelas. Você investe na base, você investe em treinamentos, você investe, sabe, em jogadores potenciais, porque aí você compra por um valor menor e vende por um valor astronômico, muito maior, então gera mais caixa para o clube. Enfim, o que eu quero dizer é que um clube ele é orgânico, um clube ele foi planejado, o outro só quer comprar, ele quer fabricar um bom time. Isso não acontece.
Trazendo agora para a questão do óleo, é exatamente a mesma coisa. Jesus passou 30 anos escondido para o ministério de 3. O pequeno rei Joás, ele passou 6 anos escondidos antes de assumir o trono. Ele passou 6 anos escondido, não em qualquer lugar, ele passou escondido no templo, sendo mentoreado pelo sacerdote Joiada. Davi ficou anos escondido, sem ser lembrado, inclusive, pelo seu pai. José ficou anos escondido ali, antes de ter aí a sua representação pública. Anos ali, ó, orgânico, produzindo, vivendo, experimentando, sendo esmagado, para que produzisse algo verdadeiro, um vinho novo, um vinho fresco, um óleo de qualidade, de qualidade. Não sou especialista em vinho, mas dizem que o vinho, quanto mais antigo, né, melhor. É exatamente isso. O vinho antigo no sentido de ser preparado, de ser cultivado, de ir maturando, de ir passando, né, as safras e tudo mais. É exatamente sobre isso. A lição das 10 virgens que eu tenho levado muito para mim é: proteja o seu óleo. Não libere em qualquer lugar. Valorize a mensagem que o Senhor te entregou. Vá perante a presença e receba mais dele. Passe tempo na presença antes de sair liberando o óleo por aí, sabe? Tem muitos que precisam da mensagem que você carrega. Mas antes disso é necessário um tempo de maturação, tempo na presença, tempo de poda, tempo de ser moldado pelo Senhor. Porque essa intimidade, ela gera ali um discernimento que me faz entender quais lugares eu devo liberar aquilo que eu carrego e quais lugares eu não devo liberar. Por não entender isso, eu passei anos e anos achando que a falta de engajamento da igreja ou não entendimento do público era por falta de habilidade minha, sendo que na verdade eu não tinha nem noção daquilo que eu carregava e também não era todos os lugares que eu deveria estar, porque a mensagem que eu estava carregando naquele momento não se conectava com a estação que aquela igreja estava passando. Bom, espero que tenha ficado claro, né, que a gente possa entrar para o banquete nupcial e ser bem recebido. Que a gente não seja, que Jesus não olhe para a gente e fale que não conhece a gente. Isso aí eu não consigo nem imaginar essa tragédia. Mas que a gente crie raízes profundas na palavra, do poder do Espírito Santo, valorizando aquilo que Ele colocou sobre a nossa tutela, a porção que Ele quer que nós carreguemos, antes de sair liberando aí, em qualquer lugar ou em qualquer circunstância. Beleza? Se você está ouvindo isso pelo YouTube, faz aquele negócio que você já sabe, de se inscrever e tudo mais, e a gente se vê aí no próximo episódio.